Fala galera, começando aí mais uma live pós-GP, pós-corrida da Fórmula 1. Vitória do Lewis Hamilton, segundo lugar do Sebastian Vettel e o Daniel Ricciardo completando o pódio. Uma bela corrida hoje, eu acho que até poderia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim foi muito boa. Uma corrida bem interessante, mesmo sem a ultrapassagem ali, a briga pela ponta, o Vettel soube pressionar muito bem. A diferença da Ferrari para a Mercedes foi menor do que eu esperava. Eu esperava alguma diferença bem maior entre as duas equipes, e particularmente, né? Mas a gente pode ver que não, que a Ferrari está andando muito bem próximo ali das Mercedes, e inclusive disputando posições com os carros da Mercedes, mesmo em traçados de alta velocidade, que era uma expectativa que as Mercedes dominassem com muita folga nesse tipo de pista, e não foi o que aconteceu dessa vez, né? Só lembrando aí que Kimi Raikkonen terminou em quarto, o Valtteri Bottas terminou em quinto, o Hülkenberg sexto, o Grosjean em sétimo, Massa fez uma bela corrida, oitavo, Esteban Ocon nono, Carlos Sainz em décimo, completando o grupo dos pilotos que pontuaram na corrida, né? Começar falando rapidinho do Max Verstappen. Ele foi o segundo piloto a abandonar, o primeiro foi o Pascal Wehrlein, também com problemas ali ainda nas primeiras voltas, mas o Verstappen ele já abandonou metade das corridas do ano. Ele não tem tido bons desempenhos, muito pela falta de confiabilidade do motor Renault, não tem colaborado muito com o holandês, e aí abandonou em casa, né, praticamente em casa. A Holanda fica ali do lado da Bélgica. Mais uma corrida frustrante para o holandês, que estava em quinto naquele momento da prova, né? A gente pode ver que pelo desempenho do Daniel Ricciardo, que o Verstappen poderia incomodar de fato, poderia ser um problema, pelo menos ali pela briga pelo pódio para o Raikkonen e para o Bottas, mas acabou que não deu para o holandês, porque teve problemas no carro, né? Falando um pouco mais da corrida, meu destaque aí, como eu já falei, o Daniel Ricciardo, ele conseguiu esse terceiro lugar logo depois do safety car ali, que eu já vou falar dessa situação aí, mas o Ricciardo conseguiu essa terceira posição numa ultrapassagem muito bonita contra o Bottas e o Raikkonen, e aí conseguiu subir ao pódio. O australiano estava fazendo uma corrida discreta ali no quinto lugar e soube aproveitar a oportunidade. Para mim foi o piloto do dia, com esse terceiro lugar, num terceiro lugar bem improvável, diante da rivalidade, aí, diante do desempenho de Mercedes e diante do desempenho da Ferrari. Uma corrida muito boa do australiano, que conseguiu esse terceiro lugar. Falando de Raikkonen e de Bottas, os dois ficaram ali a corrida inteira trocando diferenças e tal. O Raikkonen ainda conseguiu arrancar um quarto lugar também graças ao safety car, porque o finlandês ainda conseguiu se recuperar de uma punição que sofreu por não reduzir a velocidade justamente quando o Verstappen abandonou a corrida, num trecho de bandeira amarela. E acabou que gerou essa punição, um stop and go de 10 segundos, uma punição para a corrida, é a mais pesada, talvez a segunda mais pesada seria a desclassificação, mas ele acabou tomando esse stop and go de 10 segundos, e ainda conseguiu se recuperar e fazer, junto com o Ricciardo, a ultrapassagem sobre o Bottas. Um erro meio bobo do Bottas ali, permitiu a ultrapassagem dos dois, mas faz parte da corrida, né? A situação de corrida não teve muito como se defender o finlandês da Mercedes. Terminou em quinto, tinha um pódio garantido, perdeu o quinto lugar. No caso, para ele, foi muito prejuízo. Deve ter saído bem frustrado dessa corrida aí da Bélgica. Só adiantando, galera, a live vai ser meio ligeira, porque a corrida da MotoGP começa logo mais às 11h30, e agora há pouco também terminou a corrida da Moto2.
terminou o pódio da Fórmula 1, terminou a corrida da Moto 2, vitória do Takaki Nakagami, ele já tem vaga garantida para a MotoGP no ano que vem. Mattia Pasini em segundo e o franco-italiano, o Franco Morbidelli, terminou em terceiro, deve sustentar a liderança do campeonato ainda, da Moto 2. Logo mais tem a corrida da MotoGP. Voltando a falar da Fórmula 1, Sérgio Pérez e Esteban Ocon que protagonizaram o lance bizarro da corrida, né? A dupla da Force India mais uma vez se estranhou, como fizeram no Azerbaijão e outras corridas. Já na largada os dois se tocaram, a ponto do carro do Ocon tirar as duas rodas do chão. E aí, mais adiante, na parte final da corrida, os dois, na saída de boxe ali, nas voltas logo depois da parada, aprontaram essa. O Ocon foi tentar ultrapassagem no Pérez, o Pérez fechou, jogou o Ocon no muro. E aí, lógico, teve pneu furado, teve asa quebrada, uma série de situações que prejudicaram os dois, a equipe, só a Force India, chamou o safety car, causou problema lá indiretamente para o Bottas, mas foi o lance bizarro da corrida. Dá para dizer que essa besteirada toda aí dos pilotos da Force India, né? Acho que é meio inadmissível esse tipo de coisa. A direção da equipe vai ter que acabar tomando alguma atitude com relação à dupla, porque não é a primeira vez que a dupla causa esse tipo de problema para o time, tirando pontos importantes aí do campeonato. Vamos ver como vai ser a situação aí daqui para frente. Semana que vem tem corrida em Monza, né? E vamos ver se, de repente, os dois não aprontam nada lá também. Quem se deu bem nessa aí foi o Felipe Massa. O brasileiro não tinha feito a parada, teria que fazer a segunda parada, estava dentro da zona de pontuação, aproveitou o momento, fez a parada dele e saiu. Ele que estava a corrida inteira fora da zona de pontuação, conseguiu terminar em oitavo. Melhor para ele, também fez grande corrida, largou do 16º lugar, se eu não estou enganado, largou bem de trás e conseguiu essa recuperação aí muito boa, né? Melhor para o brasileiro, foi muito bem recebido esse presente das Force India aí, que besteira magnífica aí dos dois. Tanto que tem que até lembrar que o Pérez já tinha recebido uma punição ao longo da corrida por cortar chicane, provavelmente vai tomar pontuação na carteira por isso, ele deve tomar pontuação na carteira pela fechada no Ocon, se não tomar uma reprimenda ou algo mais sério. O Raikkonen também deve ganhar uns 3 pontinhos na carteira pela não diminuição de velocidade em trecho de bandeira amarela. Vamos ver como que vai ficar essa situação aí. Daqui a algumas horas a FIA costuma divulgar, depois de algumas horas, as punições ao longo da corrida completas, né? Quantos pontos na carteira, qual que foi a situação na corrida, tudo direitinho. Então é só daqui a algumas horas a gente fica sabendo exatamente qual que vai ser a atitude da FIA com relação aos pilotos. E para falar do grande momento da corrida, as disputas entre Hamilton e Vettel ao longo da corrida toda, também foi troca de diferença durante boa parte da corrida. Ali na relargada, o Vettel, na largada e na relargada, o Vettel conseguiu ameaçar o Hamilton, mas não conseguiu ultrapassagem. O alemão não tinha carro para ultrapassar o Lewis Hamilton, e aí a gente tem o cenário real entre comportamento de pneus de cada carro com os pneus da Pirelli, né? A Mercedes, mesmo com o pneu macio, que é o que ela anda melhor, conseguiu segurar a ponta, enquanto o Vettel, de Ferrari, pneu ultra macio, não conseguiu ultrapassar a Mercedes. A Ferrari é sabido, desde o início do ano, que se comporta muito bem com os pneus mais macios, porque tem consumir menos pneus que a Mercedes, e a Mercedes sempre trabalha muito bem com o pneu macio para cima, ali. Macio, médio, duro, ela anda muito bem. E foi o que aconteceu hoje. A Mercedes fez a parada e fez 2 stints, o Hamilton, 2 stints com pneu macio, e ainda assim conseguiu manter a liderança diante da Ferrari ali, que mesmo com pneus ultra macios não conseguiu ultrapassagem nas voltas finais, né? Até o Raikkonen não conseguiu desempenhar um ritmo de corrida depois ali da relargada para incomodar o Daniel Ricciardo no 3º lugar, né? O campeonato segue com a liderança do Sebastian Vettel, 220 pontos contra 213
são 7 pontos de diferença exatamente, e aí aqui a gente tem uma situação bem interessante. Na minha visão, e na visão de quem entende mais ainda de corrida, de Fórmula 1, é que a Mercedes é a favorita para o Grande Prêmio da Itália em Monza, pelas longas retas, exigem mais do motor, exigem mais do carro, e o carro da Mercedes tem demonstrado ser muito melhor em pistas de alta velocidade. Se repetir Hamilton em primeiro ou Vettel em segundo, os dois saem empatados em pontos de Monza, mas com o Hamilton na liderança pelo maior número de vitórias, o primeiro critério de desempate. Então a gente nesse momento tem Vettel com 220, Hamilton com 213 pontos, exatamente 7 pontos de diferença. Bottas é o terceiro com 179, Ricardo o quarto com 132, Raikkonen o quinto com 128, Verstappen o sexto com 67 pontos, Pérez o sétimo com 56, Ocon o oitavo com 47, Carlos Sainz o nono com 36 pontos, Nico Hülkenberg o décimo com 34. O Felipe Massa é o 11º com 27 pontos no campeonato. O brasileiro ainda não conseguiu sair dessa zona incômoda aí, que ele entrou antes do GP da Hungria. O GP anterior ao da Hungria foi o GP da Inglaterra, exatamente. Ele saiu dos 10 primeiros no GP da Inglaterra e não voltou mais para os 10 primeiros. Né? No campeonato de construtores, a Ferrari conseguiu não deixar a Mercedes se afastar. A Mercedes tem 392 pontos, a Ferrari tem 348, são 44 pontos aí de vantagem para a Mercedes. A Red Bull segue isolada no terceiro lugar, 199 pontos, o mesmo com a Force India em quarto, com 103 pontos. Aí temos a Williams em quinto, 45 pontos, sexto a Toro Rosso com 40 pontos, ali bem equilibrado, a Haas em sétimo com 35, Renault em oitavo com 34, e aí vem um abismo, né? Tem uma diferença monstruosa para a McLaren no nono lugar, que tem 11 pontos, e a Sauber tem apenas 5, fechando aí o grupo do Campeonato de Construtores. Próxima corrida já é na próxima semana, o GP da Itália, em Monza, circuito histórico, palco tradicionalíssimo da Fórmula 1, e a gente tem aí uma expectativa, como eu já falei, da Mercedes andar melhor nessa pista em Monza. Deixa eu ver aqui que tem participações aqui, o Alexandre falando aqui. Vitor, como ficou a relação dos pilotos da Force India depois daquela façanha? Sempre achei que os pilotos da mesma equipe eram amigos. Não é bem assim, na verdade o seu pior inimigo é o piloto da mesma equipe, né? Você tem que sempre superar o seu piloto da mesma equipe. Já é delicada desde antes do GP do Azerbaijão, como eu falei, que foi a maior encrenca do ano entre os dois. Se eu não estou enganado, eles já tinham se estranhado no Canadá. Eles já tinham se estranhado em alguma corrida antes, que eu vou ser bem sincero agora que eu não me recordo. Mas já era delicada, deve ficar ainda mais delicada. Os dois devem se quebrar até o final do ano, aí, se a direção da equipe não tomar nenhuma atitude. A gente deve ter... até na Itália não deve acontecer tanto, porque a pista é larga, tal, alta velocidade, mas em Singapura deve vir alguma confusão, provavelmente porque a pista é mais apertada, circuito travado, deve ter alguma questão, algum problema aí, até em Singapura, pela pista ser menor, ter mais toques e tal. Mas eu acredito que a relação da equipe já vem abalada, principalmente depois do GP do Azerbaijão, quando houve um toque mais sério entre os dois, né? Vamos ver aí como vai ficar adiante. Eu acredito que vai ser bem delicado até o final do ano para a direção da Force India gerir esses dois pilotos. Mas é isso aí, galera. Logo mais aí tem às 11h30, se não estou enganado, a largada da MotoGP. Agora são 5 para as 11. Campeonato também estava mais equilibrado até a corrida passada, mas segue equilibrado. O Marx fez a pole de novo, ele é o piloto com mais poles no ano, né? Ele tem 6 poles agora e lidera o campeonato com 16 pontos de vantagem para o Dovizioso, que é o piloto da Ducati. Ainda tem o Vinhales, Maverick Vinhales, e o Rossi correndo por fora nessa briga.
Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui com a live do Liguem Seus Motores. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar a página do Liguem Seus Motores. E podem comentar aí mesmo depois de acabar a live aí, façam suas perguntas, a gente vai respondendo aqui na página do Liguem Seus Motores, beleza, galera? Provavelmente essa semana não sai o relato da Fórmula 1 nem da MotoGP, só saia mais adiante, mas vai ficar meio com a live aqui, vou ficar devendo isso para vocês, mas nas próximas corridas deve voltar tudo ao normal, beleza? É isso aí, galera, até mais!